Meus queridos irmãos e amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Vocês que estão aqui no templo conosco, que nos acompanham pela internet, quero convidá-los a que possam abrir as suas Bíblias ou acompanharem o texto na tela. No Evangelho segundo João, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Evangelho de João, do versículo 7 a 10, perdão. João capítulo 10, de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Nesta noite nós vamos refletir sobre o tema: Cristo oferece vida plena. Cristo oferece vida plena. E este título está baseado nesta declaração de Jesus. Esta que é uma das mais impactantes declarações do nosso Senhor. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Você pode repetir comigo? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Por que essa declaração é tão relevante? Porque esta declaração tem impactado tantas vidas ao longo do tempo. Porque estas palavras de Jesus são realmente tão significativas. Em primeiro lugar, essas palavras são importantes, porque a vida plena que Jesus nos oferece é um anseio do nosso coração. Este anseio por uma vida plena se manifesta de diferentes maneiras. Muitas pessoas, por exemplo, se perguntam: qual é o verdadeiro sentido da minha vida? Algumas delas nasceram em ambientes de muitos conflitos, de muitos problemas, de relacionamentos conturbados. E a pessoa, então, ainda na infância, na adolescência ou ainda na juventude, ela se sente uma pessoa carente de amor. Ela se sente carente de afeto. E esta falta faz com que ela comece a se perguntar: qual o valor e o sentido realmente da minha vida? Muitos passam por crises existenciais. Ficam observando as incoerências das suas figuras de autoridade. Às vezes a incoerência do pai e da mãe, que fala uma coisa e faz outra. Outras vezes a incoerência dos seus líderes religiosos ou dos seus professores. E muitos olham e pensam: todos são hipócritas. E começam então a cultivar uma revolta no seu coração. E há um sentimento de insatisfação permanente. Outros experimentaram desilusões amorosas. Carregam dentro de si problemas, traumas, e quando passam uma situação como essa, chegam ao ponto de desejar tirar a própria vida. Todos nós sabemos, especialmente agora com a pandemia, que o índice de pessoas que enfrentaram a depressão e o índice de suicídios no Brasil e no mundo cresceu e tem crescido muito. Há uma busca, então, por um projeto maior, por uma satisfação. E nem todos encontram a resposta para as suas perguntas. Vem a desilusão. Alguns procuram suprir esta carência profunda, seguindo o caminho do hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer. O prazer a todo custo. A busca pelo prazer no álcool, nas drogas, no sexo. Às vezes uma satisfação temporária, mas depois sempre há uma grande frustração. Outros buscam satisfazer essa necessidade de uma vida plena com objetivos mais nobres.
eles investem na sua família, no seu trabalho, nas realizações profissionais, mas mesmo buscando tudo isso, eles não encontram a satisfação plena, parece que está faltando alguma coisa. Este não é um problema apenas dos nossos dias. Ainda que com diferentes nuances, este problema já existe desde que o mundo é mundo. Nos dias de Jesus, isso já também acontecia no coração das pessoas. E Jesus então promete algo fantástico. Ele diz: eu prometo vida plena. Numa tradução da Bíblia mais antiga, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós podemos ter consciência dessa necessidade ou não. Nós podemos crer que Jesus é capaz de conceder esta vida ou não. Mas o fato é que muitas e muitas pessoas ainda continuam buscando esta resposta, porque ainda não se apropriaram desta palavra, desta realidade que Jesus oferece. Aí a pessoa, mesmo não tendo muitas razões, muitas vezes ela entra num labirinto e ela diz para si mesma: a minha vida, na verdade, é uma vida miserável. Alguns vivem na expectativa de uma mudança. Quem sabe? No dia em que encontrar com alguém e me casar, eu vou ser feliz. E a pessoa se casa. No dia em que eu tiver um filho, eu vou ser uma pessoa realizada. No dia em que eu atingir esse objetivo profissional, eu vou me sentir pleno. Quando eu me aposentar, eu vou ter tempo para curtir a vida. Mas a verdade é que, embora essas experiências sejam significativas, elas não são capazes de preencher uma necessidade mais profunda do ser humano. E esta promessa de uma vida plena, ela é significativa não apenas porque, de uma certa maneira, todas as pessoas carregam uma frustração quando ainda não se apropriaram desta promessa de Jesus. Mas esta promessa de Jesus, este oferecimento de Jesus de uma vida plena, ele é muito relevante por uma simples razão. Uma razão que a maioria das pessoas não tem consciência, mas que nós podemos compreender à luz da Bíblia. É que o nosso estado natural é de morte. A promessa de Jesus de vida, ela é relevante, porque a Bíblia diz que nós estamos mortos espiritualmente. Antes de recebermos o presente da vida, o presente ofertado por Jesus, estamos mortos. Antes de conhecer a Jesus, a nossa condição existencial é exatamente esta. Um dos textos na Bíblia que fala sobre isso é o que está em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 3, quando nós lemos: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O que esse texto mostra com muita clareza, então, meus queridos irmãos, é que a condição natural de cada um de nós é de morte. Nós recebemos esta herança de Adão. Nós todos somos pecadores e a Bíblia diz que o pecado conduz à morte. Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por que esta oferta de Jesus é tão importante? Primeiro, porque nós, no fundo, mesmo sem entender muito bem, muitas vezes nós sentimos esta necessidade de algo maior. E, em segundo lugar, porque a Bíblia diz claramente que esta nossa carência tem a ver com o nosso estado espiritual e nós estamos mortos em nossos pecados. E aí, então, nós chegamos a esta proposta de Jesus. O que Jesus está prometendo aqui? Como é que isso acontece? Como é que esta realidade muda na nossa vida? Esta proposta de Jesus, ela está dentro de uma outra declaração importante que ele faz aqui. Aliás, de várias declarações, mas eu quero destacar uma delas. No texto que nós lemos, Jesus se apresenta como a porta que nos conduz a um ambiente de vida. Jesus nos promete uma vida plena, e ele faz um contraste entre esta proposta de vida e as propostas que nós recebemos ao longo da nossa existência. Vamos analisar então com mais vagar este contexto das palavras de Jesus. Veja só o que Jesus está dizendo: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus está usando aqui uma figura de linguagem muito conhecida, muito clara para os seus ouvintes naquele tempo. Muitos deles viviam numa comunidade onde haviam pastores de ovelhas.
E Jesus, então, se coloca como a porta que está num curral de ovelhas. A porta que está ali, dando acesso a um curral, a porta que está ali, permitindo que na hora certa, aquelas ovelhas possam sair para o campo. O que significa uma porta? Uma porta tem dois sentidos. Ela representa segurança e ela representa liberdade. A porta representa segurança porque se você está numa situação de insegurança na rua, num ambiente qualquer, e você chega na sua casa, ou naquele tempo a ovelha chegava perto do curral, a porta aberta dava acesso ao interior daquele curral. Mas nenhuma ovelha deve ficar o tempo todo ali no curral. Ela precisa sair para se alimentar. Naquele tempo, especialmente, o alimento não estava simplesmente dentro do curral, ele estava em pastagens fora. Então, aquela ovelha, em um determinado momento, ela saía de dentro do curral e iria, conduzida pelo pastor, à busca de campos verdejantes de água pura. Por isso que Jesus está falando que esse vai entrar e vai sair e encontrar passagens. Há determinados momentos da nossa vida que nós precisamos da segurança de um determinado ambiente, e ali vamos ter vida, ali estaremos protegidos do mal. Em outros momentos, nós não vamos ficar ali, porque uma casa, um ambiente, onde não tem porta, ou então a porta está permanentemente fechada, é um ambiente que se torna uma prisão. Percebe como a porta é importante? A porta, ela dá acesso a um lugar de segurança, mas nós não temos que ficar ali o tempo todo. Em outros momentos nós temos que sair. Na pandemia nós percebemos como isso é importante, não é? Estávamos dentro de casa, na teoria nos sentindo seguros, mas quem é que quer ficar em casa dentro do tempo todo? Ninguém quer ficar em casa o tempo todo. Nós precisamos de ar puro, nós precisamos de estar fora, em contato com outras pessoas. Então Jesus é essa porta para as ovelhas, e nós somos as ovelhas. A humanidade é este rebanho que Ele quer dentro do seu aprisco, em alguns momentos sendo conduzidos pelo pastor diante dos desafios da vida, mas em segurança e com liberdade. E aí então, Jesus explica algo muito importante. Ele diz: aqueles que passam por esta porta, eles têm acesso a estas ovelhas. Não apenas Jesus é o bom pastor, que conduz as ovelhas para passar nesta porta, que é Ele também, são duas imagens sobre Jesus, mas Ele faz um contraste entre aquilo que acontece quando as ovelhas estão sendo conduzidas por Ele, quando essas ovelhas estão passando pela porta que Ele representa, com aqueles outros que são os ladrões. Jesus diz claramente que os ladrões destroem a vida dos que não receberam a vida plena. Ele diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Então há um contraste entre aquilo que Jesus Cristo faz e entre aquilo que o ladrão faz. Nós geralmente usamos, muitas vezes, esta frase do ladrão, atribuindo ao diabo. Na verdade, o diabo tem mesmo esta ação de matar, de destruir a obra de Deus. Esse é o seu propósito. Mas nesse texto aqui especificamente, não significa que seja o diabo que esteja agindo dessa maneira. Preste bem atenção, porque isso é importante. Há outros que são esses ladrões. Porque Jesus Cristo diz aqui nesse próprio texto o seguinte: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Quem são esses que vieram antes de Jesus? Muitas vezes nós pensamos que Jesus está se referindo aqui apenas aos falsos mestres religiosos. Eles colocaram o peso da lei, eles distorceram a lei de Deus, eles levaram as pessoas para um caminho de morte, não para um caminho de vida, são falsos pastores. Deixe-me dizer uma coisa: todo aquele que não entra pela porta da ovelha, e ele se propõe a ser um mestre, ele está nesse papel de um ladrão e de um assaltante.
Porque a sua ação, o seu ensino leva à destruição. Vou repetir: todo aquele que não entra pela porta das ovelhas, todo aquele que não se deixa transformar por esta ação de entrar pela porta e ser salvo, ele age muitas vezes como esse ladrão que vem e destrói a vida das pessoas. Quem é que pode ser esse ladrão? Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um amigo, pode ser o professor da escola, pode ser um influenciador digital, pode ser qualquer pessoa que não passou pela porta das ovelhas, mas que exerce uma influência sobre a sua vida e vai levar a você a caminho de morte. Por que ele está levando a você para caminho de morte? Não é necessariamente porque a pessoa dele é uma pessoa ruim, porque é um péssimo exemplo. É porque o ensinamento dele, a doutrina dele, leva à destruição, leva à morte, não leva à comunhão com Deus. Então existem muitos ensinos falsos que levam a pessoa a viver a vida que Deus não planejou, a permanecer naquela situação de morte, a continuar vivendo como um verdadeiro morto-vivo. E de todos os ensinos que levam à morte, qual será o mais destrutivo? De todos os ensinos que levam à morte, fazem com que uma pessoa permaneça no estado de morte, qual é o mais letal? Sabe qual? Me parece que o mais letal é o orgulho. O orgulho impede que você e eu, que cada ser humano, desfrute da vida plena que Jesus veio trazer. Porque a pessoa orgulhosa atribui a si, somente a si, todas as suas conquistas. Quando ela está no ápice, quando ela está crescendo, ainda que ela não declare isso publicamente, mas muitas vezes ela bate no peito e diz: eu cheguei aqui com as minhas forças, eu cheguei aqui com a minha competência. E aí então ela passa a ter uma outra atitude, sem que perceba. Ela começa a pensar que ela é uma pessoa imprescindível. Ela começa a pensar que todas as pessoas devem se curvar para ela. Eu me basto. Eu preciso de Deus, quem sabe, só para algumas situações, ou então nem preciso de Deus. O orgulhoso pensa sobre si: eu não dependo de ninguém, os outros é que dependem de mim. E a pessoa, então, seguindo nesse caminho, ela, sem perceber, se identifica com dois seres. Ela se identifica com Lúcifer, que seguiu o caminho do orgulho, que desejou ser aquilo que Deus não planejou que ele fosse, que quis se igualar a Deus. Ou então ela se identifica com Adão, com o primeiro casal, que também não aceitou as limitações que Deus impôs e quis ser igual a Deus. Então, se você pensar bem, tanto a atitude de Lúcifer, quanto a atitude de Adão e Eva, do primeiro casal, elas têm uma conexão no orgulho, nesse desejo de ser mais do que Deus planejou. E é isto que leva à desobediência. É isto que leva ao afastamento de Deus. Por outro lado, o orgulho, ele toma conta do coração, não apenas de quem se considera vitorioso, mas ele toma conta também, por incrível que pareça, por paradoxal que seja, de uma pessoa que está fracassando. Sabia disso? A pessoa está com o seu casamento em crise. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas ele não procura ajuda. Se a esposa vai falar com o pastor ou com o conselheiro: por que você está expondo a nossa intimidade? E o casamento afundando. O filho tem dificuldade na escola. Não vou pedir não, ele vai resolver. A gente resolve isso sozinho. Resolve nada. O tempo vai passando. É o orgulho que toma conta do coração da pessoa, dizendo: eu posso resolver sozinho, quando não resolve. A pessoa está afundando financeiramente, os negócios estão dando errado, a sua vida está indo de mal a pior, mas a pessoa diz: eu me basto. Eu vou lá procurar alguma orientação nesse sentido, nada. Eu sei que eu sou capaz de resolver isso sozinho. Muitas vezes a pessoa é bem sucedida em alguma área da vida, financeiramente, etc., e ele entra numa zona de conforto. E ele não estuda, ele não se atualiza, ele não percebe as mudanças ao seu redor, ele acha que ele chegou ali e então
está tudo bem, ele tem experiência suficiente para resolver qualquer problema. Esse é um dos primeiros passos para ele afundar. E ele não muda, ele não se aperfeiçoa, a sua empresa não melhora, seus negócios não prosperam a partir de um certo momento, ele está a caminho da queda, porque é uma pessoa o quê? Orgulhosa. Acha que sabe tudo. Quem de nós, num certo sentido, não corre o risco de ser assim? Quem de nós não corre o risco de ser autossuficiente? Se eu perguntasse para você, você é autossuficiente? Você disser, não. Só o fato da gente dizer, eu não sou autossuficiente, já demonstra que a gente se sente autossuficiente, não é verdade? Então perceba bem, é o orgulho que leva à queda. É o que a Bíblia diz. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Todos nós, em alguma área da nossa vida, somos autossuficientes. E nós temos então que pedir esta ajuda de Deus. Nós temos que reconhecer a nossa condição. Porque pode ser que aos olhos dos homens nós sejamos extremamente bem-sucedidos. Mas nós não alcançamos aquilo que Deus planejou para a gente. A gente deixa de buscar a Deus de verdade. Porque o orgulho está tomando conta do nosso coração. E eu quero trazer aqui um casal que confessou para mim e me deu liberdade de falar sobre isso, sobre uma experiência muito forte que eles viveram. Eles não conheciam a verdadeira vida, mas eles tiveram a experiência de conhecer a Jesus e de receber esta vida plena. E têm vivido esta vida plena. Quero convidar aqui o casal dos meus amigos e irmãos que estão se preparando para o batismo. O irmão Danilo Fonseca e a sua esposa Camila. Porque eles vão contar um pouquinho da história deles. E ao contarem para a gente essa história, que ilustra isso que eu estou falando nesta noite, eles estavam também dando o seu testemunho de fé para a nossa igreja. Meus queridos irmãos, podem chegar aqui. Eu não vou fazer nenhuma apresentação prévia, porque eu vou deixar que eles mesmos contem como é que eles chegaram a alcançar e começar a desfrutar esta vida plena que Jesus oferece. Boa noite, gente. Meu nome é Danilo. Eu vim de São Paulo, faz mais ou menos um ano e alguns meses que estou aqui. E nasci numa família católica. Aparentemente, no primeiro momento, fui batizado na igreja católica. E assim fui seguindo a vida. Meus pais me deixaram, a nossa família sempre muito libertos para escolher, né? E a gente foi seguindo a vida, estudando, crescendo, me profissionalizando, me formei médico, estudei para ajudar os outros. E na minha caminhada, né, disso aí, eu tinha a certeza que eu iria ajudar muitas pessoas. Esse era o meu objetivo, quanto médico. Aí vem a profissão e você vai sendo tomado pelo mundo, propriamente dito. A gente vai sendo engolido pelo mundo, pelas vontades, e aí acaba ficando orgulhoso. Acaba achando que o que eu sei me bastava, eu conseguia ter controle de tudo. E assim fui indo, fui me afastando da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, me dedicando somente ao trabalho, como se fosse um vício, uma pessoa que tem algum vício, seja em drogas, álcool, qualquer outra coisa. Eu fui cada vez me afundando cada vez mais no trabalho sem perceber, e sempre buscando mais e mais. Até um momento que eu trabalhava em um hospital, por alguns problemas com um colega lá, que eu nutria até um ódio muito grande por ele. Fui trabalhar em um outro lugar, fui conquistando mais e mais espaço, né? E fui me achando cada vez mais autossuficiente, dono da minha própria vida, conseguindo lidar com tudo. Aí veio o Covid.
Em 2020, eu sou intensivista, eu trabalho em terapia intensiva, minha especialidade é essa. E aí veio o Covid, em 2020, em junho. Começou a vir tudo, eu fui chamado para fazer parte do comitê Covid de uma cidade lá do interior de São Paulo. Ajudei a fazer o protocolo Covid do hospital onde eu trabalhava, da própria cidade também colaborei. Isso tudo foi crescendo, a ponto de eu achar que eu conseguiria lidar com tudo. Cuidava de todos que estavam à minha volta, achando que eu estava fazendo bem, mas na verdade eu estava era querendo quase que um domínio, né? E eu me vendo afundado em tudo isso, querendo sair, não sabia como, ao ponto de desejar ficar doente, para poder parar. Era a única maneira que eu acho que eu conseguiria parar, era realmente ficando doente. E por que eu pensei isso? Porque eu achava que eu era autossuficiente. Minha família ficando muito distante, e junto com a família, Deus também ficando distante. Totalmente distante. E aí, a ponto de chegar aqui, eu desejei ficar doente. Por algum motivo, eu arrumei meios para isso, achando que eu ia conseguir lidar, porque afinal de contas eu estava fazendo todos os protocolos, então eu tinha domínio sobre isso. E aí fiquei doente. Consegui parar. Peguei a doença, fiquei mais na minha casa, achando que eu estava controlando tudo. Aí no 6º dia, em casa, do 5º para o 6º dia, no 5º dia, eu estava no meu melhor dia. Aí eu falei para mim mesmo, poxa, passou, eu consegui. Mas aí na metade do 5º dia, começou a vir a febre de novo. Começou a noite, eu passei a pior noite que eu tive. Febre, dor no corpo, mal-estar. Aí no 6º dia, quando amanheceu, eu ia para o hospital, já estava programado para coletar exames, para saber qual era a minha situação. E eu me lembro que eu estava olhando pela janela, vendo meus filhos brincarem, e muito pensativo, pensando no que havia acontecido, por que eu não consegui controlar aquilo, porque estava saindo das minhas mãos. E eu sabia que eu ia ser internado, eu sabia. A ponto de, quando eu fui sair do quarto, eu deixei a aliança sobre a pia do banheiro, porque eu sabia que eu não ia voltar, só ia voltar se assim Deus quisesse. Entrei no carro, fui coletar exames e fui internado. O internamento foi no hospital no interior de São Paulo, do qual tem esse colega do qual eu nutria esse ódio, raiva, rancor e tudo mais. Aí chegou, não sei mais em que dia estava, minha esposa mandando mensagem para mim, para eu ir para Limeira, que era a cidade onde eu trabalhava, que eu fiz todos os protocolos e tudo mais, que a equipe que eu havia formado estava lá. E eu negando tudo isso, negando tudo, não entendendo o que estava acontecendo, tentando buscar explicações e tudo mais, e não entendia. Eu não sei qual dia que foi, 3º ou 4º dia que eu estava internado. Entra no quarto esse médico, esse colega do qual eu tinha ódio, raiva, rancor, muita coisa ruim. Ele entra ali. E no momento que ele entrou, eu, com muita fraqueza, consegui levantar e tentei atacar ele, tentei segurar ele com força. Mas eu fui meio que jogado para trás. E naquele momento ali, eu fui tomado por algo inexplicável. Eu comecei a chorar de maneira copiosa e olhei para aquele homem e agradeci. Naquele instante eu agradeci a Deus por ter colocado aquele homem na minha frente, porque foi a força motriz que me fez ir para Limeira, que era lá que eu tinha que estar. E naquele momento ali, eu me arrependi do que eu fiz, do que eu tinha provocado em mim mesmo. Perdoei aquele homem, porque foi Deus que colocou ele ali.
para que eu tomasse a decisão de ir para outra cidade para ser tratado, porque ali eu ia morrer. Eu estava só definhando. Então ali eu entreguei a minha vida a Jesus, ali naquele momento. Foi naquele instante que eu entreguei tudo. Tudo que eu tinha. E aí mandei mensagem para minha esposa dizendo, vamos dar sequência, vamos para Limeira. A partir deste momento que eu estava tendo sensações ruins, mal-estares e tudo mais, confusões mentais, eu não sentia mais nada. E precisar ser transportado de Rio Claro até Limeira, que dá uns 35 quilômetros no interior de São Paulo. Alto risco de transporte. Mas naquele momento eu não sentia nada. Eu estava pleno, confortável. Tanto é que um colega que me levou lá, quando chegou lá, passou o caso para o outro, falou assim, olha, ele veio bem. Eu não sentia a ambulância chacoalhar. Não sentia. E aí eu fui entubado. Logo quando cheguei, praticamente algumas horas. E foram 11 dias entubado. E nessa intubação, eu estive em um lugar do qual é uma sensação indescritível de paz, indescritível de liberdade. Mas ao mesmo tempo foi me mostrado o que eu estava deixando, o que eu acredito que é a obra, né, de Jesus, que é a minha família, né? Foi me mostrado isso. E a mesma imensidão de paz e de tudo que estava naquele momento, a gente é tomado por sensação de não estar fazendo o certo, de tem que estar com a família, porque foi Deus que nos deu a família. Então eu tinha que estar ali com eles. Realmente o contato foi muito intenso. Amém. E aí realmente eu já havia entregue a Jesus Cristo a minha vida mesmo, de verdade. E aí foi assim o início de um renascimento mesmo ali. Eu renasci. Eu saí do hospital, saí muito enfraquecido. E em 15 dias, 15 ou 20 dias ou mais, eu estava andando de bicicleta, sem sequela nenhuma. Isso é obra de Amém. Deus. Porque Amém. eu tinha que estar de volta para minha família, para dar continuidade. E aí foram acontecendo de novo outras coisas no hospital, fui sendo tomado novamente, e aí Deus faz a obra dele. Faz a obra dele. Eu pedi demissão daquele hospital por motivos que estavam acontecendo, eu estava me vendo de novo numa tribular, e pedi demissão. E aí vim parar aqui em Fortaleza. Não tenho família aqui, não tenho ninguém. E vim parar aqui. E conhecemos um casal que nos trouxe para cá. E aqui eu senti algo que eu não senti em nenhum outro lugar. Né? Uma palavra verdadeira mesmo. Aqui eu encontrei as explicações que eu estava buscando, que é realmente a palavra de Jesus, a vida em Jesus. Isso é uma verdade, gente. É uma coisa incrível, que engrandece a gente para o Senhor, não para nós mesmos. A gente está aqui para fazer a obra dele, é tudo dele, tudo é para ele, gente. Aí você consegue entender, e aqui eu pude entender isso com pouco tempo aqui, com o pastor Marcos, o pastor Naum, que nos recebeu aqui, né? Que de maneira brilhante pôde me mostrar algumas passagens da Bíblia, do qual eu havia presenciado. É uma coisa incrível, o que está ali é verdade, gente. Aqui, esse livro é a verdade absoluta. Amém. Meus irmãos, agradeço. Amém. Nós vamos ouvir agora como é que a Camila viu todo esse processo na vida do seu esposo. Quem era o seu esposo antes e quem ele está sendo agora, uma vez que tem recebido de Deus essa vida plena. Eu não sei se ela vai falar, mas como ele não mencionou, eu só quero mencionar algo que ele compartilhou comigo quando ele contou para mim exatamente isso que vocês ouviram.
Ele disse que antes da Covid, não foi no tempo da Covid, porque a Covid mudou toda a rotina de muita gente, especialmente dos médicos. Que ele chegava a passar 20 dias sem ir em casa, trabalhando no hospital. Você imagina o que é isso? Ele disse, pastor, o meu trabalho se tornou para mim o meu Deus, a minha fonte de realização. Mas a Camila vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Boa noite. Foi difícil. Coloca o microfone só mais um pouquinho perto da sua boca. Ok. Foi muito difícil quando aconteceu tudo, porque a gente vive numa mesmice e acha que está tudo tão bem, né? E eu até comentei com alguém que existe uma música, minha formação cristã inicial, eu sou luterana, né? Mas eu sempre fui uma cristã morna, nunca fui de orar, de buscar a Bíblia. Na verdade, eu só orava realmente quando eu precisava de alguma coisa. Daí eu convidava Jesus como visitante, né? Para poder conseguir o que eu queria. Mas as coisas mudaram, e mudaram de uma maneira muito, muito repentina e forte. Foi muito intenso nas nossas vidas. Quando aconteceu tudo isso com o Danilo, e ele foi para Limeira e acabou sendo entubado, eu lembro que a médica, ela ligou e falou, Camila, ele está muito mal, a gente vai precisar entubar. E ali eu tive a certeza, porque embora o meu vaso fosse raso, eu não tivesse o Espírito Santo assim aflorado dentro de mim, eu conhecia a palavra de Deus, mas eu não vivia plenamente. E ali eu tive que me render. E eu abri as portas do meu coração. E entreguei a minha vida, a vida do meu marido, a minha família. Eu entreguei para Deus de todo o meu coração. E acreditei. Independente do que pudesse acontecer, se meu marido estivesse aqui, né, ou não, eu sabia que eu estaria de mãos dadas ali com Deus. E Ele não me abandonaria. Então, eu dobrei o meu joelho e eu busquei. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa diferente, né? Aquele vaso velho foi quebrado e ele está sendo ali construído, e cada dia eu sempre falo que a minha fé aumenta mais, porque Amém. Deus vem e a palavra de Deus é como uma seta. A hora que ela entra no teu coração, você consegue entender que sem Ele você não é nada. Então a nossa vida realmente mudou. Nós viemos para cá, não conhecíamos ninguém. Aqui a gente formou uma família de irmãos, né? Irmãos em Cristo. E isso tem sido maravilhoso, porque Deus está operando na nossa vida diariamente. Amém. É isso. Amém, amém. Fiquem aqui mais um pouquinho. Vocês estão em qual PG mesmo? Do pastor Naum. Pastor Naum. Pastor Naum chega aqui, ele vai orar, pedindo a bênção de Deus para vocês. E pedindo que esta palavra, que esse testemunho possa chegar muito longe. Quando eu conversei com esse casal sobre isso, falei sobre essa possibilidade, disseram, pois não, pastor, nós somos as ordens. Porque a gente quer que as pessoas possam conhecer o que Deus fez na nossa vida. E a palavra que me chamou a atenção, que ele mesmo me disse, ele colocou aqui, pastor, eu era uma pessoa muito orgulhosa, né? E a nossa irmã Camila também disse, pastor, a minha vida, apesar de ser religiosa anteriormente, era uma vida vazia, mas agora eu conheci Jesus verdadeiramente. E nós vamos orar então, colocando a vida de Deus. Os filhos estão aqui? Os filhos de vocês estão aqui? Estão no Primícias, né? Tem uma aqui? Tem uma aqui. Vem cá, Beatriz. O Henrique foi para a escolinha. Meu sogro, minha sogra. Estão com os familiares aqui. Que meu Deus, pai, minha mãe. Estão toda a família aqui. Que Deus abençoe toda a família, né? Como? Todos direto de São Paulo. Todos estão passando um tempo aqui, moram lá em São Paulo, mas estão aqui com a família.
É uma grande alegria ter vocês aqui. Vamos orar então por essa família, meus irmãos? Oremos. Pai, obrigado pelo privilégio, Senhor, que nós temos de ser tua família neste lugar, para a vida do Danilo, da Camila. Senhor, muito obrigado, porque, Senhor, tu tens nos usado para anunciar as boas novas de salvação. Amém. Nós te agradecemos pela vida da Amanda, do Raimundo, que foram, Senhor, instrumentos teus para trazê-los, Senhor, para conhecer essa família chamada igreja. Ó Deus, obrigado por todo o trabalho que tu realizaste na vida deles, porque, Senhor, tu tem transformado água em vinho diariamente, Senhor, na vida dos teus filhos. Obrigado por toda a transformação abundante que tu tens feito. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, inclusive pelo que tu ainda há de fazer nesta família. Amém, Pai. O futuro que há de vir para essas crianças e tudo quanto, Senhor, tu tens preparado para eles. Amém. Que o teu nome continue sendo engrandecido através da vida dos teus filhos. Assim, Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo privilégio de podermos conhecer a tua palavra e nos rendermos verdadeiramente a ela. Amém. Oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Muito bem, eu quero ainda dizer mais alguma coisa para fechar a nossa mensagem desta noite. Para que você possa viver a vida plena que Jesus prometeu, há duas coisas muito importantes. Se você já teve um encontro com Jesus, se você já teve esse encontro pessoal com Jesus de fé, você recebeu a vida. Mas pode ser que você não tenha vivido essa vida plenamente ainda, não porque Jesus falhou, mas que essa vida plena exige uma resposta de fé e obediência. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Às vezes há pessoas que recebem bênçãos em todas as áreas da sua vida e vivem uma vida relativamente plena, porque estão colocando em prática os princípios da palavra de Deus. Enquanto há filhos de Deus, pessoas salvas, que receberam a vida, mas não estão vivendo essa vida que Deus planejou, porque não estão procurando conhecer e obedecer a palavra de Deus. Por outro lado, há pessoas que até procuram colocar em prática esses princípios de vida que são os ensinamentos de Jesus, estão no Sermão da Montanha, mas ainda não experimentaram de verdade a vida plena, porque não têm um relacionamento com Deus através de Jesus por meio da fé. De verdade, ainda não nasceram de novo. E é isso que Deus deseja para cada um de nós. Que Deus deseja que aquele que não nasceu de novo, que a Bíblia diz que está morto nos seus pecados, que possa nascer, que possa receber esse poder transformador, esse poder que muda a perspectiva da vida, esse poder para vencer o pecado, para vencer as tentações, para alcançar o projeto de Deus para a sua vida. Esse poder e esta direção que faz sentido, que dá sentido à vida. Esse poder que faz com que a pessoa não se preocupe tanto consigo mesmo, mas com a glória de Deus, que mata o orgulho, que mata a vaidade. Somente Jesus pode fazer isso no coração da gente. E eu quero então, nesta noite, desafiar a você que está me escutando aqui, ou quem sabe me acompanhando pela internet, a ter essa atitude de humildade. A vida que Jesus veio trazer é uma vida que começa aqui. É uma vida que começa aqui agora, que faz com que a dinâmica da nossa vida mude, como aconteceu aqui na experiência deste casal. Mas é uma vida que vai por toda a eternidade. É o que a Bíblia chama de vida eterna. O que a Bíblia diz então lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, é o que eu desejo que seja a sua experiência, a experiência de cada um de nós. Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando nós estávamos ainda mortos em nossas transgressões. Vida plena, vida de comunhão com Deus, vida de fé, vida de transformação, vida de vitória. É isso que Deus deseja para todos nós. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Eu quero que você faça agora uma auto-reflexão. Você já tem experimentado esta vida?
Você um dia se arrependeu dos seus pecados, se humilhou diante do Senhor, deixou de lado o seu orgulho e disse: Senhor, eu preciso de Ti, eu sou um pecador e preciso do Teu perdão. Se isso aconteceu na sua vida, agradeça a Deus por isso. E se você não teve ainda essa experiência, embora você frequente às vezes até uma igreja, embora você se considere até uma boa pessoa, mas se você não viveu isso ainda, eu desafio você a tomar agora essa decisão de receber esta vida, porque a vida está ao seu dispor, a vida plena de Jesus, mas você precisa recebê-la pela fé no seu coração. E se você já recebeu essa vida, mas não está vivendo esta vida plenamente, peça a Deus: Senhor, perdoa-me, e eu renovo o compromisso de buscar esta vida plena contigo, procurando aplicar os princípios da Tua palavra, para viver em harmonia com a minha família, com mais equilíbrio financeiro, com mais saúde, vivendo aquilo tudo que o Senhor planejou para mim, na expectativa da vida eterna contigo. Se você nesta noite está entregando a sua vida a Jesus, se você nesta noite está dizendo: eu quero este novo nascimento, eu quero para mim essa vida plena, essa vida de qualidade, peço que você então agora fale com Deus a esse respeito, com as suas próprias palavras. Diga para Deus que você quer essa vida e que você confia que só Jesus pode dar essa vida, porque Jesus é a fonte da verdadeira vida. Se esse é o desejo do seu coração, fale com Deus agora sobre isso. Deus, eu quero, Senhor, essa vida que Jesus veio trazer, essa vida plena, essa vida em abundância. Eu te peço isso para mim, em nome de Jesus. Amém. Se você orou com sinceridade em seu coração, levante a sua mão, porque nós queremos continuar orando por você. Se alguém nesta noite quiser dizer que Deus abençoe, está confirmando ali, que Deus abençoe. Mais alguém? Levante a sua mão dizendo: eu quero esta vida plena em Cristo Jesus. Deus abençoe ali. Mais alguém? Deus tocou no seu coração de forma especial, dizendo: eu quero ter essa vida. Levante a sua mão agora, porque nós queremos orar por você, para que você possa desfrutar dessa vida de forma total. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós vamos cantar a próxima canção. E se você nesta noite está entregando a sua vida a Jesus, você que levantou a mão, mesmo que você não tenha levantado a mão, você está sentindo o toque de Deus na sua vida, vem aqui à frente, que nós queremos orar por você. Então você que nesta noite recebeu Jesus como seu Salvador, por favor, vem aqui, porque nós queremos orar por você, dizendo: eu quero essa vida plena do Senhor.